Olá pessoal, esse vídeo aqui então é um vídeo bem objetivo para demonstrar todo o processo do período de avaliação, né? Como que você baixa o instalador do Pronest, como que você instala e as configurações no setupzinho inicial para ter uma boa experiência e também um breve passo a passo de como utilizar o software. Então aqui nesse videozinho você vai encontrar tudo o que precisa para ter a melhor experiência do período de avaliação, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Então o que eu peço assim, ó, o vídeo é curto, né? Ele não é muito extenso, mas em dias de YouTube, né? As pessoas não têm mais paciência para assistir vídeos com mais de 3, 4 minutos. Então, nesse caso aqui é importante, né? Assistir do começo ao fim, vai eliminar muitas dúvidas, né? Vai auxiliar bastante aí no processo de experimentação do Pronest para entender o que ele pode fazer para o seu processo de corte aí. Então você deve ter recebido um e-mail, né, com o link de instalação, com o nome download Pronest LT, tracinho, nome da empresa, né, que você informou no formulário. E aqui nós temos o link para baixar o instalador então. Né, vou clicar aqui, ele vai direcionar para a página da Hyperthermica, né. Então aqui você não é um login, tá? Ele está solicitando algumas informações. Você vai preencher o seu e-mail, seu nome, seu sobrenome e a sua empresa. Aí você dá um continuar. Então, marca aqui que não é um robô, né, que é só para confirmar que a interação humana, e confirma, dá um continue. Então ele vai iniciar o download assim que você clicar aqui. Né? Cliquei aqui, ele já vai iniciar, fazer o download aqui. Enquanto ele baixa aqui, eu vou demonstrar aqui então os requisitos. Né? Aqui no próprio e-mail já informa, né? O mais importante é a questão do Windows. Precisa ser o Windows 10 ou 11, então versões anteriores de Windows ele não instala corretamente, tá? Então Windows 10 ou 11. Aí nós vamos proceder à instalação agora. E é muito importante que na instalação você precisa estar logado como usuário administrador do Windows, tá? Não aquele usuário restrito, né? Geralmente o pessoal do TI, nas empresas que tem restrição, eles vão lá e na hora de executar o arquivo, abre uma janelinha onde coloca o usuário, administrador e senha. Dessa forma a instalação não funciona, ele não vai reconhecer a serial de ativação, tá? Precisa realmente logar, sair do usuário restrito, logar como um usuário administrador, proceder à instalação. Após concluir a instalação, pode inserir a serial de ativação, né, que é um segundo passo que eu vou demonstrar também. Após inserir essa serial, então, enfim, aí pode logar no usuário, no usuário restrito normal, que aí não tem problema. É só durante a instalação e ativação que precisa estar no usuário administrador do Windows, tá? Então aqui ele ainda não concluiu o download, né? Ele está baixando aqui. Assim que ele concluir, já vamos para a execução do programa. No meu caso aqui, eu já estou com o Pronest instalado. Então eu estou baixando a última versão, né? E vou executar. Para mim ele vai proceder uma atualização. Mas eu vou explicando passo a passo aqui, não tem muita diferença da atualização para a instalação nova. Eu vou explicar assim, só um detalhezinho que tem que observar. Então não tem mistério, é bem tranquilo. Então ele concluiu aqui, né? Vou clicar aqui para abrir a pastinha, mas eu poderia ir direto nos downloads lá. E vou executar o instalador. Né? Aí ele já vai abrir novamente aqui também. Vai abrir uma nova janelinha para continuar a instalação. Então aí ele já vai startar aqui. Ó, no meu caso, como é uma atualização, eu já estou com o Pronest instalado, vai aparecer esse aviso aqui, que eu vou confirmar. No seu caso, quando é uma nova instalação, ele vai abrir essa tela e vai pedir o nome da empresa e usuário. Pode pôr o mesmo nome da empresa e nome de usuário, a mesma coisa. Essa informação não interessa muito, tá? Não é importante no período da avaliação. E aí ele vai, na próxima sequência, no meu caso aqui não vai aparecer, mas para você vai aparecer assim, vai estar em polegada a unidade de medida e você precisa setar milímetro. Então fazendo isso, você clica ali em milímetro e avança. Aí dependendo do seu Windows, se tiver um pré-requisito que falta, ele vai pedir para baixar algum Microsoft Studio, algum outro complemento, né? Caso seu Windows não tenha. Então é só confirmar, pode ser que ele reinicie uma vez, se ele instalar um complemento, pode ser que ele reinicie, peça para reiniciar, reinicia normalmente, e aí dá sequência, se ele não startar a instalação após reiniciar, volta no instalador, dá duplo clique de novo, que ele vai continuar a instalação, tá? E aí vai até o final, ele vai pedir, no final ele vai concluir e vai pedir se quer associar os arquivos .nif ao Pronest, confirma que sim e pronto, vai estar instalado. Aí o próximo passo, ao abrir o Pronest pela primeira vez,
ele vai pedir ativação, né? Você clica lá em ativação, na opção tem uma serial de ativação, e aí você insere a serial que nós vamos estar enviando por e-mail também, né? Um detalhe muito importante sobre essa serial, ela é queimada, ela funciona para ativação em um único PC e após isso ela é queimada. Então se a sua solicitação é para testar o Pronest e você possui máquina de corte, o período de avaliação é 20 dias. Né? Se sua solicitação é para consumo de matéria-prima e não possui máquina de corte, é mais para orçamento, custeio e consumo, aí o período de avaliação é 7 dias. Tá? De qualquer forma, é uma semana inteirinha para testar, é tempo suficiente, né? Mas a minha sugestão ativa quando você vai efetivamente usar o software. Se vai ter um feriado, vai ter um final de semana, deixa para ativar na segunda-feira para aproveitar melhor os dias ali, né? Que no meu caso já concluiu, tá? Então agora nós vamos para a abertura do Pronest, né? Você instalou ele, no seu caso você abriria ele pediria serial e teria que inserir a serial como informei. No meu caso aqui, ele já vai estar abrindo. Então vou vir aqui na área de trabalho, vou dar duplo clique no atalho, ele já vai abrir. E no meu caso aqui, não vai pedir ativação, né? No seu caso, uma nova instalação, insere a serial, ainda estando logado como administrador, e atentar para ter o cuidado de ativar no PC onde realmente vai ficar para testes, que depois não é possível trocar, tá? A serial é queimada, só ativa uma única vez. Bom, aqui ele abriu uma tela de boas-vindas, né? Onde ele tem algumas informações aqui. Nós vamos falar mais ao final. Então essa é a máquina que vem padrão, Demo Plasma e Demo Oxycorte, tá? Já mostra como intercala entre as máquinas. Então essas máquinas aqui, se caso a sua máquina vir sem tabela de processo, de parâmetros de processo, é só solicitar para nós entrar em contato que a gente transfere as tabelas. A gente pode enviar por e-mail ou realizar um acesso remoto para transferir. Mas onde que eu encontro essas tabelas ou onde que eu verifico se as tabelas estão ativas ou não na sua instalação? É aqui, ó. Aqui em cima em configurações, esse íconezinho do CNC aqui próximo ao disquete de salvar, tá aqui em configurações. Então, quando eu clico aqui, ele abre essa tela. Ele está dizendo aqui, ó, nenhum pós-processador disponível, porque é uma versão de demonstração. Eu clico aqui sobre o processo, que pode ser plasma, pode se chamar de oxycorte, pode chamar de cut, depende do momento que você estiver baixando aí. E aqui estão as tabelas, ó. Então aqui é um pouquinho confuso até, ó. Quando ela está ativa, a caixinha não está marcada. Quando você habilita a caixinha, você está na verdade ativando usar apenas parâmetros padrão, ou seja, parâmetros que não estão na tabela, tá? É um valor padrão do Pronest que ele tem, tá? Mas o ideal é usar as tabelas, tá? Então, para deixar ela habilitada, você deixa desmarcado assim, tá? Como que eu sei que ela está habilitada? Eu vou clicar aqui no ícone do lápis, vai abrir no arquivo de planilha, no software de planilha eletrônica que você tiver, se for Excel, no meu caso aqui é o LibreOffice, né? Que é um software livre, então tanto faz, ele vai abrir aí no formato que você tiver o software de planilha. Então MS é aço carbono, né? Mild steel, o SS é stainless steel, que é aço inox, e o AL é alumínio. Então aqui nós temos aço carbono 6 mm, que é o nosso 1/4, velocidade de corte, né? Feed rate é a velocidade, e kerf, né, que é a sangria do raio do plasma, para fazer a compensação do diâmetro da ferramenta para a peça ficar no dimensional correto. E na aba Separations, aqui, ó, separações, você vai ter por espessura a distância entre peças, que o software vai usar no nest automático, a distância da borda da chapa, que é uma zona segura, e a distância do piercing, do disparo até a próxima peça, para não machucar, não disparar perto de uma peça e machucar a peça ali, matar, dar problema, né, com a peça. Então essa primeira tabela tem os parâmetros, velocidade, kerf e distâncias, tá? A segunda tabela de percursos interiores, mesmo esquema, ó, se marcar desabilita, se deixar desmarcado está habilitado. Aí são o tamanho das entradas e saídas, mas nós vamos se deter nas tabelas mais adiante para não ficar confuso aqui. A ideia inicial é mostrar um setup agora inicial do software e mais adiante eu explico melhor ali tamanho de entradas e saídas após fazer os nestings, tá? Então aqui eu só queria mostrar que se as tabelas não existirem, se você clicar aqui e não encontrar tabelas, estiver em branco aqui, entre em contato com a gente que a gente fornece elas, tá? Dependendo da versão aí que você instalou, pode ser que não esteja habilitado, aí a gente transfere as tabelas para você, tá? Bom, vou salvar aqui e vou dar um OK. Fechei aí a questão da configuração. Então aqui, ó, quando você abre o Pronest, ele vai ter essa opção legenda de cores, né? Eu gosto de deixar aqui, ó, por nome da peça. Tá? Ela pode estar aqui com outro como preenchimento padrão. Aí todas as pecinhas vão estar com a mesma cor.
É uma forma de você identificar, no caso por nome da peça, cada peça que tiver, cada arquivo DXF que você importar que tiver um nome diferente, a peça vai ter outra cor. Então vai ficar mais fácil de identificar aqui. Uma vez que você habilitou sua preferência aqui, você pode fechar esse módulo, tá? E essa aba separações, ela é bem interessante, ó. Essa aba aqui, por padrão, ela não vem habilitada no ProNest. Você instalou, vai vir só a legenda de cores que eu fechei. Então vai vir assim, ó. Vou vir aqui na aba exibir aqui em cima, ó. Vocês estão vendo que aqui em cima tem abas, ó. A aba exibir é o que ele está mostrando. Então ele não está mostrando a legenda de... Por padrão vai vir assim, ó. Lista de peças e legenda de cores, tá? Então eu vou selecionar aqui o nome da peça, que eu já selecionei. E eu vou desabilitar a legenda de cores, eu não quero ela. Agora as separações eu vou habilitar. Isso aqui vem desabilitado e é interessante você habilitar. Por quê? Você vai ver quando eu importar as peças aqui, ele vai já colocar as distâncias entre peças, borda da chapa e disparo. Ele vai buscar aquela tabela que eu mostrei antes, tá? Você pode aqui então manualmente estar alterando essas distâncias que estão na tabela para sua preferência em cada nest, cada agrupamento. Então vamos lá. Como que funciona o agrupamento automático? O funcionamento do software. Qual que é o fluxo de trabalho então? Agora que a gente já fez um setupzinho inicial aqui, verificou as tabelas, habilitou separações e desabilitou o módulo de legenda de cores, que não é tão importante assim. Então você vai vir aqui em arquivo, novo, e aqui você vai setar então. A máquina é Plasma, é Oxycorte, vai ter várias máquinas aqui, né? No seu caso, Demo Plasma e Demo Oxycorte. Eu tenho várias máquinas porque no caso tenho vários pós-processadores ativados. Então eu vou deixar o Plasma, vou selecionar aqui ó, as carbono 3mm, né? E vou dar um criar. Tá? Então ele vai importar daquela tabelinha demo as peças aqui sabendo que elas são 3mm, né? E ele vai ter uma velocidade de corte, um kerf, uma distância entre peças para esse 3mm. Olha, ele já adicionou aqui perfuração. Eu vou dar uma quantidade, eu quero lá 50 peças, tá? Vou selecionar aqui outras peças, ó, outras geometrias. Essa aqui pode ser duas, né? Vou dar uma quantidade aqui qualquer. Vou selecionar as peças mais irregulares aqui, ó. Só para ele fazer algum agrupamento aqui para nós. Vou pegar aqui outras pecinhas irregulares. Vou dar uma quantidade aqui. Essa aqui é bem irregular. Essa aqui também interessante. Essa aqui dá para pôr mais peças, porque ela é bem pequenininha para fazer um aproveitamento. E essa aqui também umas 50 aí. Eu criei minha lista de peças. Agora, vou voltar ao agrupamento. E vou fazer o que? Vou criar o nesting automático, o agrupamento automático. Então é nesse ponto aqui que eu vou definir o tamanho da chapa. Ou seja, 3000 por 1200 ou 1500, tamanho que você tiver. Vou falar quantas chapas eu tenho. Vou falar para o software que eu tenho lá 10 chapas. E vou dizer para ele assim, ó, criar somente novos agrupamentos. Assim eu não uso a chapa de 6 metros por 2 que está na tela aí. E vou dar um OK aqui. Então ele iniciou o agrupamento. Ele usou as maiores primeiro e as menores para preencher as lacunas, né? E ele fechou aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um sistema de abas também para navegar entre as chapas dos agrupamentos. Tá? Ele criou 3 agrupamentos. E as peças sumiram daqui. Por que elas sumiram? Da lista de peças. Porque está marcado aqui, ó, ocultar peças esgotadas. É a sua preferência, quer deixar habilitado sim ou não. Se eu deixar habilitado, e eu ir na última chapa lá, e eu apagar dessas pecinhas aqui, ó, ela vai me falar, olha, não foram todas encaixadas, 199 de 200, está faltando uma. Assim que eu transferir essa uma para cá, ela vai sumir, certo? O próximo passo aqui para concluir o trabalho seria aqui na aba agrupamento, fazer a para automática, que é a separação do retalho do esqueleto, para essa área cinza não ser considerada como perda da chapa nos relatórios, voltar para a página inicial. E aqui, quando eu clico em saída, a saída CNC é a geração do código CNC. Como eu estou numa versão demo, demonstrativa, então ele não vai gerar a saída. Então eu poderia dar um nome aqui, por exemplo, teste 01, aí ele vai chamar aqui ó, 01, 02, 03. Essa extensão, se é CNC, NC, PGM, TXT, NC, é na configuração do pós-processador, tá? Ele pode gerar qualquer extensão que a sua máquina leia. E aqui, clicando em saída, ele automaticamente geraria esse código CNC. Mais adiante eu vou trocar de máquina, vou pegar um pós-processador de uma máquina real para gerar esse código para vocês verem aí como que funciona. Tá? Mas só para concluir o raciocínio aqui então,
Vou cancelar. O próximo passo após gerar o código CNC seria imprimir os relatórios. E aí nós temos vários relatórios aqui. Talvez o mais útil, o mais utilizado normalmente na fábrica é esse plotagem de nesting, né? Onde eu vou ter aqui o nome da máquina. Então, se você tiver várias máquinas de corte, o teu operador sabe para qual máquina foi feito o trabalho. O nome de arquivo de saída seria o arquivo .cnc ou nc, pgm, enfim, seria o nome do arquivo que vai estar na rede ou no pendrive para você carregar na máquina para fazer a leitura. Ele sabe aqui no material que é aço carbono 3mm. A classe eu vou mostrar também numa outra máquina. Na versão demo não vem as classes, mas se você informar para a gente o modelo da fonte plasma, na aquisição da licença você recebe um pós-processador que já vai ter, além da espessura, a opção das amperagens, né? Então você pode cortar um aço carbono 6mm ou 3mm com 45 amperes, com 50 amperes, 80 amperes, enfim. Então são as classes, né? Cada amperagem tem mais potência, tem outra velocidade e outro kerf. Então, na sequência aqui eu vou trocar de máquina e vou mostrar as amperagens na prática também, tá? Então, dimensão da chapa, né, que a pessoa vai pôr na mesa lá, 3000 por 1200. Dimensão real do nesting, processo de corte plasma, nesting 1 de 3, a chapa 1 de 3, vai repetir uma vez. Velocidade de corte, então, ele está pegando daquela tabela de processos, né? O kerf 1.5 mm, ele também está pegando daquela tabela de processos. E o tempo de produção estimado, né, de acordo com a velocidade de corte aqui. Perímetro total de corte, ou seja, o perímetro cortado, né, de todas as peças. Total de perfurações, ou seja, disparos também. E utilização, né, utilização verdadeira aqui, o percentual de aproveitamento, né, e o peso da chapa. Então ele vai te dar isso para cada chapa, né. Se você configurar, o ProNest ele tem um sistema de custeio, né, então se configurar lá o custo do aço, custo hora homem, hora máquina, custo do consumível, ele consegue te dar relatórios, aqui no resumo da peça, né? Ele consegue dar relatórios de custos de produção. Então ele pode dar aqui, ó, área, peso, custo de produção da peça, custo do material, custo total. Claro que esses valores aqui não estão reais, porque não está informado aqui nessa máquina demo o valor do quilo do aço, os valores, né, reais aí para o processo de corte. Se você informar, a gente já vai mostrar também mais adiante onde que é isso daí. Ele vai te dar os relatórios de custeio, certo? Aí ele dá de uma peça e multiplica por todas as peças arranjadas na chapa também. Então você vai ter para todas as peças aqui esse relatório. Tem também outros relatórios, lógico, mas também tem aqui, ó, o detalhe, o resumo do trabalho, onde ele vai dar por chapa. Também tempo de produção, aqui no resumo da produção, aqui embaixo. Tempo de produção, custo de produção de cada chapa, custo do material que virou peça e valor da sucata. Então você pode botar um valor diferenciado para a sucata também, para que se você vende essa sucata, para que o ProNest ele dê quantos reais vai resultar em sucata do trabalho. Então eu vou fechar o relatório aqui, né? Vamos fechar ele aqui. E agora eu vou selecionar uma máquina então que tem pós-processamento, que vai gerar o código CNC correto para aquele modelo de equipamento e que tenha também as classes, né, a tabela de processos para a fonte Hypertherm, que tem as classes aqui para vocês verem como que é um pós-processador real para uma máquina de corte real. Então eu vou clicar aqui e vou procurar a máquina. Então aqui em máquinas, vou localizar aqui uma que tenha essa Edge Pro HPR 260. Então essa máquina aqui é uma máquina com CNC e fonte Hypertherm, né? Vou usar ela para nossa demonstração. Dei duplo clique aqui nela, o ProNest já entendeu que ela está ativa e já me perguntou qual classe eu quero usar. Vou selecionar aqui 80 amperes. Ó. Então sim, vou fechar aqui. Bom, já apareceu aqui no canto a máquina que eu selecionei, né? Mas só para a gente entender aqui, ó, se eu vim aqui em arquivo, alterar materiais. Então aqui, ó, para a chapa 3, ele me dá aqui essas opções de classe aqui, ó. Posso cortar essa chapa 3mm com 30 amperes, 50 amperes, 80 e 130 amperes, tá? Se eu trocar a espessura do material, vou trocar aqui a espessura, vou pegar uma chapa mais grossa, é uma chapa 9,5, 10mm. Ele já vai me dar outras classes, ó, não vai mais me dar 30 amperes, nem 50, ele vai me dar 80, 130, 200 e 260 amperes. E aqui ele dá a relação de velocidade em relação, né? Então 260 amperes vai cortar 2,5 vezes mais rápido do que se eu cortar lá
com 80 amperes, né? Tá? Então ele já terá essa relação também. Eu vou selecionar aqui uma classe, vou pegar um meio termo aqui, 130 amperes. Note que eu alterei a espessura do material de 3 mm para 10, 9,5, tá? Então ele já linka as classes. Então eu posso fazer essa troca de espessura e amperagem a qualquer momento, né? Eu vou voltar aqui para 3 mm, que era o nosso exemplo, para não precisar reencaixar, rearranjar, porque as distâncias mudam, né? E o tamanho das entradas e saídas também muda. Então ele te dá um alerta aí quando tiver que trocar. Mas para a gente não precisar trocar aqui o arranjo, eu vou deixar nos 3 mm e vou selecionar aqui 80 amperes, então. Tá? Para aquele corte aqui com meio termo, não com a velocidade máxima para essa espessura, vou dar um OK. Então volto para a página inicial e agora então a gente vai voltar aqui para a página inicial e nós vamos gerar o código CNC. Então se eu clicar em sair da CNC, agora sim, ó, ele vai gerar um arquivo real, né? Ele vai gerar um código CNC para mim. Como eu já usei esse nome teste CNC em outras oportunidades, ele está pedindo para sobrescrever aqui, ó. Se eu tivesse dado um nome novo, não faria isso. Bom, e aqui já está o código CNC, pronto, né, para um CNC Hypertherm com uma fonte Hypertherm. Então, se você tiver outro CNC, um Mach 3, um ESA, um ESAB, enfim, bem tranquilo, né, vai gerar o código de acordo com o pós-processamento que a tua máquina lê. Cada máquina tem um pós-processador específico, né, que a gente ajusta. Então, aqui está o código gerado, né, certinho. Na hora que eu imprimir os relatórios, então, aqui ele até abriu para mim salvar, né? Mas eu não quero salvar o trabalho ainda. Então na hora que eu vim aqui para gerar os relatórios, ele já vai me mostrar aqui o nome do arquivo de saída, teste01.cnc, teste02.cnc, enfim, gerou os trabalhos aqui, tá? Das 3 chapas. Vou fechar aqui.